Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pastor Will Silva na área. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre algo sério. Vamos fazer aqui uma reunião legal, gente. Desculpa aí, deixa eu acender mais uma luz aqui. Ficou pior. Vou apagar. Assim ficou melhor um pouquinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o programa Restauração do Amor. E eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que realmente é muito relevante, muito importante para a sua vida, para o seu relacionamento. Eu sou o pastor Will Silva, mentor de relacionamentos, e te ensino como restaurar o seu relacionamento conjugal. Olá, Quitéria, bom dia, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda, compartilhe essa live aí. Vamos chamar o mundo inteiro aqui para dentro, tá bom? Nesse programa você vai aprender estratégias para restaurar o seu relacionamento ou para fortalecer o seu relacionamento através de princípios cristãos. Esse é o nosso lema. E o tema de hoje é problemas de saúde, lidando com doenças crônicas no relacionamento. Como é que você faz quando você tem um problema de saúde no relacionamento e esse problema de saúde corre o risco de afetar o próprio relacionamento, prejudicar o relacionamento, porque existem problemas que prejudicam o relacionamento, com certeza existem. Você precisa entender o equilíbrio das coisas, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu já quero aqui dar um exemplo para você, e eu quero até pedir perdão aqui para as pessoas que porventura estariam no YouTube, porque eu tive problema no áudio aqui e eu desisti do YouTube. Depois a Regiane vai baixar essa live e vai colocar no YouTube, porque não dá para ficar insistindo muito. Eu não sei o que acontece, às vezes o áudio do YouTube fica mudo. Então, já que vai baixar, baixa tudo, né? Aí eu fechei. Então, eu estou fazendo a live só aqui no Instagram, e se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para mandar aí, que nós vamos respondendo aí ao longo da live. Se eu não souber, eu falo para você procurar no Google, então eu vou procurar e a gente vai conversando, tá bom? Eu quero contar para vocês aqui um exemplo meu. Nós estamos vivendo uma fase na qual, eu diria assim, que eu preciso de sabedoria de Deus, eu preciso de graça de Deus, eu e minha esposa, porque a minha sogra, ela está idosa. Nós viemos dos Estados Unidos para cá para ajudar a cuidar dos velhos. Então eu fico, às vezes, perto do meu pai. Graças a Deus, o meu pai estava mal quando eu cheguei, porque minha mãe havia falecido, mas depois que eu cheguei, graças a Deus, o meu pai se casou, e se casou com uma mulher que, assim, super apaixonada por ele, cuida dele assim a pandeló, como diz o povo lá do norte. Eu agradeço muito a Luciene, porque ela cuida muito bem do meu pai, do meu velho, do meu herói. Então, eu louvo a Deus pela vida dela, e eu não me preocupo muito com meu pai. Mas a minha sogra, ela tem Alzheimer, tem afasia, e precisa muito de cuidados. E às vezes a minha esposa precisa ficar lá uma semana, às vezes não, uma semana é sempre, mas às vezes ela fica até 2 semanas. E aí, como é que fica? Como é que fica o homem sem a esposa durante uma semana ou 2? É difícil. A gente precisa de graça de Deus, precisa de sabedoria, precisa de estratégia para conviver. E você precisa entender que tem problemas piores. Tem problemas piores. Eu já fui para os Estados Unidos na primeira vez que eu fui para trabalhar. Eu fiquei lá 5 meses sozinho. E aí? Como é que faz? Eu cheguei até a tomar remédio. Remédio, realmente, remédio anticoncepcional, que um farmacêutico me falou que ia me ajudar. E ajudou por um tempo. Mas aconteceu que depois começou a me dar dor de cabeça, começou a adormecer minhas mãos, começou a me dar uns formigamentos, comecei a vomitar. Eu falei, parei com esse negócio, eu não quero morrer não. Achava que eu ia infartar, sei lá o que ia acontecer. Existem problemas que afetam o relacionamento. São problemas que estão dentro do relacionamento que podem provocar piores problemas no relacionamento. E nós precisamos entender um pouco disso, conversar sobre isso. Às vezes você não tem disposição de conversar sobre isso com o seu cônjuge, mas me ouvindo você vai entender, ou vai criar disposição para conversar, ou você vai entender como resolver o problema, talvez aprender um fio. Pensa que você vai pegar a ponta de um fio e vai puxar, tá? Eu não sou o cara que sabe tudo, mas pode ser que eu te dê alguma ideia para você começar a pesquisar sobre o assunto e aprender lá na frente, e depois você pode até me ensinar, fica à vontade, tá bom? Então nós vamos falar aqui que todo ser humano está sujeito a passar por problemas de doenças. Isso é uma consequência do pecado ocorrido lá no Éden. Depois do pecado,
todo ser humano ficou sujeito a passar por dificuldades na saúde. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a morte ela vem através de doenças, através de acidentes ou através de assassinato. Depois do pecado, o homem morreu na comunhão com Deus, foi expulso do Éden. Depois, eles começaram a ter morte emocional, porque Caim ficou com inveja de Abel e foi lá e matou Abel, quer dizer, a morte do assassinato. Então a morte entrou no mundo na hora que o homem comeu do fruto proibido. Nós entramos na morte, ou a morte entra na nossa vida, quando a gente começa a se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal, o fruto proibido. Precisamos nos alimentar da árvore da vida, que é o Espírito de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é a vida de Deus que está no nosso coração. Essa é a forma de vencer o mal, alimentando de Deus. E Deus mora onde? Aqui dentro, no nosso espírito. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não é uma cristã, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, infelizmente eu tenho que te informar, você ainda está morto, espiritualmente falando. Para Deus, quem está vivo é quem aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e reconheceu isso como o pagamento do seu resgate. Quando você crê no coração e confessa com a boca, você é salvo, quer dizer, nasceu de novo, isso é um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, presta atenção nisso aqui, tá? Nicodemos era um fariseu, um dos principais dos sacerdotes, um cara que conhecia toda a lei, a palavra de Deus. Ele era um cara que a Bíblia diz que não tinha nada de erro para se apontar. Isso aqui serve para aqueles que falam, eu não mato, não fumo, não roubo, não traio minha mulher, eu não faço isso, não faço aquilo, eu vou para o céu. Não vai, não vai. Nicodemos, a Bíblia diz que ninguém podia apontar um pecado na vida de Nicodemos. Ele era um cara reto. E a palavra de Deus nos diz que ele perguntou para Jesus, Senhor, o que é necessário para entrar no reino do céu? Jesus falou, nascer de novo. Como assim? Eu sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Jesus falou, nascer da água e do Espírito. Quer dizer, do Espírito quando a gente reconhece o Cristo como Salvador. E da água quando a gente é batizado nas águas, como Jesus foi batizado. Porque o batismo é um ato profético, é um ato simbólico. Você está sendo sepultado para o mundo, está nascendo nova criatura no reino de Deus. Então quem não aceitou Jesus como Salvador, quem não creu no coração e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não nasceu de novo, não tem comunhão com Deus. Essa é a verdade. Pode até doer, mas pega essa manga aí e chupa ela devagarinho para não dar congestão. Aceita Jesus como seu Salvador para que você possa ligar o rádio. Pensa que você é um rádio que está desligado. Não tem como pegar nenhuma sintonia, nenhuma rádio, nenhuma conexão. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você ligou o rádio. Às vezes o barulho ainda está interferindo, alguma coisa, aqueles barulhão. Aí você vai afinando a sua sintonia com Deus devagarinho, no relacionamento, na leitura da palavra, ouvindo Deus. Você começa a melhorar a sua sintonia. Daqui a pouco você consegue ouvir Deus falar. Vou te dar um exemplo. A última vez que Deus falou comigo, eu estive num velório semana passada do pastor Ademir. Não é, Quitéria. O batismo da Igreja Católica não é um batismo. O batismo da Igreja Católica deveria ser chamado de consagração. Jesus foi consagrado no templo ao 8º dia. A Igreja Católica chama de batismo algo que deveria ser chamado de consagração. Nós cristãos colocamos as crianças diante do Senhor e dizemos, Senhor, é teu, eu consagro a ti. Como Jesus foi consagrado no templo. O batismo tem que ser depois que a pessoa já tem uma consciência, 12 anos, 13 anos, 14 anos de idade. A pessoa reconhece que é um pecador e diz, eu quero ser batizado, porque eu quero nascer de novo. Isso é batismo. Batismo é um sinal do arrependimento de pecado. E criança não tem arrependimento de nada, ele é inocente. Então, o batismo da Igreja Católica não vale como batismo. Vale como uma consagração. Senhor, eu estou consagrando meu filho para ti. Eu quero criar ele no caminho do Senhor. Eu quero ensinar ele a ser temente a ti. Deveria ser chamado de consagração, como nós os cristãos chamamos. Vou consagrar o meu filho. Vou apresentar o meu filho diante do Senhor. É assim que nós fazemos. Então, quem não foi batizado por imersão,
como Jesus foi batizado aos 30 anos, essa pessoa não nasceu de novo de fato, precisa ser batizado, tá bom? Não é o nosso assunto aqui, tá? Mas entrou, vai fazer o quê, né? Quando Deus move, moveu. Então vamos voltar. Semana passada, a última experiência que eu tive de ouvir de Deus, semana passada, eu fui num velório. O pastor Ademir faleceu, um amigo, família dele, gente fina, tudo meus amigos. Miriam, uma pessoa tão amável, a Miriam é tão amável, que quando a minha filha foi fazer seminário nos Estados Unidos, eu não tinha condições de comprar passagem e eu não tinha condições de ir lá levar minha filha. A Miriam trabalhava na Azul. Ela conseguiu as passagens gratuitamente e ainda foi lá levar a minha filha. Olha que pessoa fantástica. Como é que você não tem gratidão por uma pessoa dessa? E aí, quando eu fui visitar o pai dela no hospital, o Senhor falou para mim, antes de visitá-lo, ele vai partir. E eu compartilhei com um outro brother que estava lá, que é amigo dele e que também é pastor. Falei, ele vai partir. Como assim? Vamos orar para Jesus curar. Eu falei, vamos orar para Jesus curar. Mas a impressão que eu tenho é que ele vai partir. E aí nós oramos por ele, abençoamos, conversamos, falamos com ele. Saímos, ele ficou lá mais uma semana ou duas internado e partiu. Ontem eu falei para a Miriam, falei, olha Miriam, eu não te falei nada naquele dia porque você estava emotiva, você estava toda empolgada, você me perguntou o que é que eu achei. Eu falei, olha, eu acho que ele está fraco, mas vamos continuar orando. Mas eu sabia que ele ia partir. Eu sabia porque o Espírito Santo tocou no meu coração. E muitas vezes já aconteceu isso comigo. Muitas vezes. Agora, estou falando para você que eu sou bom nisso? Não, não sou. Muitas vezes o meu rádio está chiando mais do que ouvindo. Muitas vezes a minha sintonia está ruim. Como é que eu melhoro essa sintonia? Investindo tempo de oração na presença do Senhor. E eu não estou fazendo isso exatamente como deveria. Eu reconheço diante de Deus e diante de vocês. Agora, você quer ouvir de Deus? Você precisa ajustar sua sintonia com Deus. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. A doença entrou no mundo, a morte entrou no mundo depois do pecado. A enfermidade é uma oportunidade de nós crescermos em fé. A enfermidade, se for vista da forma correta, do prisma correto, ela é uma oportunidade para você crescer em fé, para você desenvolver a sua fé, para você se tornar alguém que tem fé. Sabe, eu me lembro que há uns 30 anos atrás, gente, eu era cristão, eu fui criado no Evangelho. Eu vi milagres na minha vida toda. A minha irmã, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela morreu quando ela era pequenininha. Ela tinha 3 meses de idade, mais ou menos, e ela morreu. Ela ficou toda roxa e morreu. Ela tinha pneumonia. E aí o médico falou, mãe, ela morreu. E a minha mãe começou a chorar no hospital, dobrou os joelhos e começou a clamar ao Senhor. E o Senhor ressuscitou a minha irmã. E hoje ela é uma bênção. Foi ela que cuidou da minha mãe no final, na enfermidade. Foi a joia da família. Eu cresci vendo milagres. Mas quando eu tinha tipo 30 anos de idade, 32 anos de idade, mais ou menos, eu já era diácono na igreja e eu falava, eu não tenho coragem de orar por enfermo, não. Eu só tenho coragem de orar se for pelos meus filhos, porque é criança, se Jesus não curar, ele não tem direito de reclamar. Eu era assim. Mas quando eu me envolvi com a igreja, quando eu me envolvi com pastorear, quando eu me envolvi com cuidar de gente, apareceram as oportunidades. Lembro que uma vez eu tinha um funcionário e ele tinha um vizinho que chamava Lucas, aqui em Itu, e o menino tinha um câncer na cabeça. E ele tinha uma válvula que colocaram para drenar a enfermidade dele e sair lá na bexiga e ele urinar o dreno para não ter hidropisia, para não crescer a cabeça. E um dia ele estava muito mal, muito mal. Aí o menino, o meu amigo, o Ivan, que era meu funcionário, falou para a mãe dele assim, falou, ei, você quer que eu peça pro Tim vir? Meu apelido é Tim, viu, gente? Você quer que eu peça pro Tim vir aqui orar? Ele é pastor e eu acredito que se ele orar, Jesus pode curar esse menino aí. Aí a mãe dele falou assim, ah, tá bom, manda ele vir aí. Quando eu cheguei lá para orar, a mulher até me desdenhou. Ela perguntou assim, você é de qual igreja? Eu falei, eu pertenço à videira. Ah, videira verdadeira é Jesus. Eu falei, pois é, a gente tá tentando imitar ele. Desse jeito. Eu sou católica, não sei o que. Eu falei, pois é, o Deus é o mesmo. Se você quiser, eu vou orar pelo teu filho. Se você não quiser, eu vou embora. Não tem problema nenhum, não. Ela falou, pode orar então. Eu fui lá e orei pelo menino, gente. À noite, o menino teve um tipo de um derrame. Levaram ele rapidamente para o hospital. Quando abriram a cabeça do menino,
O câncer tinha dissolvido e saiu pela válvula. E o menino ficou curado. E viveu mais uns par de anos. Só que a mãe continuou naquelas incredulidades, naqueles estilos de vida. Em vez de desenvolver um relacionamento com Deus, continuou daquele jeito. Não foi capaz nem de dar um testemunho, de falar alguma coisa, de me convidar para ir lá ver o menino. Nada, nada. Pensa numa pessoa casca de ferida, que era a mãe daquele menino. Depois de uns 5, 6 anos, o menino adoeceu outra vez e morreu. Agora, a minha fé foi crescendo devagarinho. E aí eu quero te contar que um dia, antes disso, o meu filho, quando nasceu, ele teve uma enfermidade terrível nos intestinos. E aí nós fizemos bastante tratamento e no final do tratamento foi diagnosticado que o reto dele deveria ser do tamanho de um polegar. O intestino onde ficam as fezes antes de evacuar, de um recém-nascido, é do tamanho de um polegar. E o meu filho, quando diagnosticou no final, colocaram o contraste e tal, o reto dele ficou do tamanho de uma banana nanica, grande assim, sabe? E aí falaram pra gente assim, nós vamos ter que operar o menino. Ele tinha 3 meses de idade, nós vamos ter que operar o menino. E aí eu fiquei muito assustado, porque eu ouvia falar, eu conhecia um pastor da nossa igreja, que ele tinha que comer de 2 em 2 horas, e ele sofria muito porque ele tinha operado. Naquela época, quem operava no intestino ficava, tipo assim, limitado. E eu falei, não gostaria que meu filho passasse por isso, não. Aí na volta de Sorocaba, depois do diagnóstico, eu falei para minha mulher, falei, nós vamos orar e jejuar, até Jesus curar. E ela falou, amém. E nós começamos a orar e jejuar. E no dia que o Eian foi consagrado ao Senhor, apresentado, que é isso que eu falei aqui quando a Quitéria me perguntou sobre o batismo da Igreja Católica, no dia que ele foi consagrado ao Senhor, eu pedi oração. Falei, pastor Rubens Oliveira Lima, falei, pastor, ora pelo Eian, porque ele tem uma enfermidade e os médicos querem operar, mas eu quero que Jesus opere ele, eu não quero que meu filho passe por essa cirurgia. E naquele momento, a igreja orou e Jesus curou o Eian. E o Eian ficou tão sarado, mas tão sarado, que a minha filha, que é 11 meses mais velha que ele, foi no médico muitas vezes por causa de bronquiolite, de essas coisinhas de criança, sabe? E o Eian nunca foi no médico pra nada, a não ser um dia que ele estava andando de bicicleta comigo e caiu e cortou um pouquinho o rosto assim, foi lá, levou 2 pontos. Pra nada esse menino adoeceu, nunca na vida. Então assim, a minha fé começou a crescer. E eu já cheguei a usar para orar por morto e Jesus ressuscitou. Isso quer dizer, a fé você desenvolve ela como se fosse um músculo. E as doenças na nossa vida, elas vêm como oportunidade para crescer em fé. O Senhor permite as enfermidades, as dificuldades na nossa vida para a gente desenvolver um relacionamento com Ele e a fé crescer. Então eu quero que você enxergue as enfermidades como oportunidade na sua vida. E você precisa realmente investir em crescer em fé para que você possa vencer. Então, quando nós exercitamos a fé, os momentos de enfermidade se tornam bênção na nossa vida. E os momentos de crise também. E nós vamos falar aqui de enfermidades que afetam o casamento, porque o meu canal aqui nós estamos falando ultimamente é de relacionamento, restauração de relacionamento. E eu quero falar de enfermidade que afeta o casamento, que afeta o seu relacionamento conjugal. Existem pessoas que pensam, por exemplo, assim, no assunto de uma forma errada. Porque quando o cônjuge está enfermo, a enfermidade é dos dois. Ok, eu concordo, porque nós dois somos um. Nós somos uma só carne. Mas também existem pessoas que se apegam tanto à enfermidade que não se preocupa em causar outros problemas até piores na vida do cônjuge e no casamento. Vocês concordam comigo, gente? Escreve aí nos comentários. Você acredita que existe problema pior do que uma enfermidade em um dos cônjuges? Você acredita que existe problema pior? Eu acredito que existe e eu vou te provar. Fica comigo que eu vou te provar isso. Tem gente que não acredita, mas eu acredito. Como assim, pastor Will? Problema pior do que enfermidade? Eu vou mostrar isso para você. Existem problemas piores que enfermidades físicas e esses problemas são enfermidades espirituais. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos mostra Jesus dizendo assim, por que você está preocupado com o corpo? Por que você está preocupado com o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma? Se preocupa com aquele que pode matar o corpo e lança a alma no inferno.
Problema espiritual é muito pior do que problema físico. Agora tem problema físico que provoca o problema espiritual. E é aí que você tem que ser sábia. É aí que você tem que ser sábio. É aí que você tem que ter cuidado com as enfermidades que, por exemplo, são crônicas e que você às vezes se apega àquela enfermidade e deixa o seu cônjuge jogado para as traças. E aí daqui a pouco, meu amigo, a cobra tá lá na árvore, ó. Só aqui chavecando seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo. E vai causar um problema bem pior do que a enfermidade. Você pode ter certeza. Porque aquela pessoa pode se perder espiritualmente e morrer espiritualmente. Aí a coisa vai ficar ruim. Então presta atenção que nós vamos bater um papo sobre isso. Existem realmente problemas. Mas como que pode acontecer isso? Eu vou te dar exemplo aqui. Um homem, por exemplo, ficou com problema de ereção, impotência sexual. Um homem impotente sexualmente, ele já é um cara mau. Se tem uma coisa que afeta a vida de um homem, é a tal da impotência sexual. Porque um homem ele só se sente homem, se for homem, tá, gente? Tô falando de homem de verdade. Um homem ele só se sente homem se ele tiver virilidade. Se ele não consegue ter relação sexual, ele fica ruim da cabeça. Ele fica doente, ele fica mal. E aí? Às vezes o cara ele é impotente sexualmente por alguma enfermidade e a sua mulher, e ele não consegue satisfazer a sua mulher de forma comum, de forma simples, a penetração peniana, mas ele não tem o direito de ser tímido ou orgulhoso o bastante para não prestar atenção e suprir a sua esposa. Ele não tem o direito de abandonar o relacionamento porque está com vergonha. Não, conversa. Fala, eu estou doente, eu estou ruim, eu não estou conseguindo ter ereção, vamos resolver o problema aqui de outro jeito. É assim que se funciona, que resolve as coisas. E na hora que você está resolvendo o problema do seu cônjuge, muito provavelmente isso vai gerar a química que você precisa para que você possa sarar do seu problema. Mas às vezes o orgulho ou a timidez, ao invés de pedir ajuda, a pessoa faz é criar um problema muito pior. Como assim? Abandonando o cônjuge. Eu tô com problema de ereção, eu tô com impotência sexual, então eu não quero fazer mais nada, e aí deixa lá a mulher se esgoelepando sozinha, como diz o povo, sofrendo, passando carência sexual. Seja tonto assim não, homem. Presta atenção. Vai lá e ajuda sua esposa a resolver o problema dela, e ela vai te ajudar, e muito provavelmente você vai sarar muito mais fácil. Muito mais fácil. Para quê? Para ter vida de qualidade. Infelizmente, tem homem que fica orgulhoso ou tímido e não quer nem tocar no assunto. Mas eu quero te falar, a carência sexual da sua mulher vai abrir brecha para a cobra, para a serpente, chavecar ela. E provavelmente você vai provocar uma morte espiritual na vida dela, porque você não está sendo inteligente o suficiente para ajudar ela a resolver o problema dela. E vice-versa, tá, gente? Tem mulher que não tem libido, não tem vontade de ter relação sexual. E ela pensa que porque ela não tem vontade de ter relação sexual, ela pode largar o homem se esgualepando sozinho, sofrendo, passando carência. E aí você está destruindo seu casamento. Você está destruindo talvez até a vida da pessoa que um dia você falou que amava. Por quê? Porque ele vai precisar se masturbar, ele vai precisar resolver o problema dele, e ninguém se masturba lendo a Bíblia. E se você está mal desse jeito com ele, ele não vai se masturbar pensando em você. Aí ele vai para a pornografia. E depois da pornografia, ele vai ser tentado a encontrar uma outra mulher. E depois que ele encontrar uma outra mulher, ele vai ficar viciado na prostituição, no adultério. E aí se perdeu. Aí morreu o quê? O casamento e a vida espiritual do homem ou da mulher, que também passa por suas carências e muitas delas vai ter o mesmo problema que o homem teria. Então, eu quero que você entenda, eu estou falando aqui de uma forma bem clara, bem rasgada, vai ter hora que, se você tiver criança escutando, acho bom até você tirar, porque eu vou falar de coisa aqui que muito provavelmente você não vai querer que seus filhos escutem. Eu estou falando rasgado, não tem vergonha, sabe? Disso aqui eu não tenho vergonha, eu tenho vergonha de outras coisas.
Se eu ficar vermelho uma hora aqui, é porque às vezes eu pedi para você fazer uma coisa e você não fez, eu pedi para você comentar, você não comentou, eu pedi para você fazer, compartilhar. Eu não gosto de ficar pedindo coisa para mim, mas eu não tenho vergonha de falar, não. Uma vez eu estava num encontro de casais falando sobre casamento, e as pessoas perguntaram algumas coisas lá, eu falei, gente, não sei o quê, e sexo oral, eu falei, sexo oral é uma delícia, ó, joga leite condensado assim, ó, no churros do teu marido, e cai pra dentro. Cheguei a falar até isso. E o povo dá risada, eu não tô nem aí. Se eu estiver dando palestra para casal, eu falo rasgado. Porque todo mundo que é casado sabe do que eu tô falando. Então não precisa ter vergonha, não. Olha, fiquei até um pouquinho vermelho aqui. Mas eu não tenho problema. Vou diminuir a temperatura do ar-condicionado aqui para não passar muito calor aqui. Vou botar a culpa no calor, tá? Porque eu fiquei vermelho. Mas a temperatura estava alta mesmo, estava 25 graus. Então, eu quero que você entenda claramente que você não tem o direito de, por ter um problema, criar um outro problema. Você não tem o direito de, porque você está doente, deixar seu cônjuge doente. Não tem. E a doença física provocar uma doença na alma, ou espiritualmente falando, e a pessoa até morrer espiritualmente falando, isso é pecado. Faça isso não, vamos resolver o problema um do outro, ok? Isso é realmente o modus operandi do inseto, do diabo, do concorrente. Ele causa uma doença aqui, aí ele causa um orgulho aqui, e aí os dois ficam na abstinência, e aquele que não está doente vai sofrer e às vezes vai cair no pecado. Por quê? Porque o inseto influenciou. Então, eu quero que você entenda que quando nós somos tentados, nós estamos sendo só tentados. Mas quando nós confessamos a tentação e pedimos ajuda, a gente não peca. Pecado, a Bíblia diz, tentado não cedas. Ceder é pecar. Então, quando você foge da tentação, você não pecou ainda. Agora, quando você tenta resistir à tentação, você vai cair. O diabo você resiste com a palavra de Deus. Mas a tentação não tem palavra para resistir, não. Então, vou te dar aqui um exemplo. O camarada está sentado numa roda de amigos, todo mundo fumando maconha. E ele dizendo que ele não vai fumar. Uma hora ele vai fumar. O camarada está passando por uma fase de abstinência sexual no casamento. E ele começa a se relacionar com mulheres. Estou falando do homem. Começa a se relacionar com mulheres. Vai cair. Vai cair com certeza. Com uma delas ele vai cair. A mulher não está tendo a atenção do marido. E ela começa a fazer amizade com homens. Vai cair, com certeza. E às vezes cai até com o mesmo sexo. Às vezes o homem cai até com outro homem. E às vezes a mulher cai até com outra mulher. Porque o inseto sabe manipular. O diabo sabe manipular as pessoas. Então, entenda que um problema não te dá direito a criar outro problema. Você tem que resolver esse problema aqui para evitar criar outro problema aqui. Então, a forma errada de resolver o problema é essa. Traindo o cônjuge. Se satisfazendo com um relacionamento pecaminoso. Se satisfazendo com um relacionamento extraconjugal. E a forma correta de resolver como é? Pedindo ajuda e resolvendo dentro de casa. Então, eu quero que você entenda que você pode ser usado por Deus ou pode ser usado pelo diabo. Todo ser humano pode ser usado pelo diabo. Eu posso falar para você, eu estava esses dias ali no velório, eu vi pastor sendo usado pelo diabo. Até pastor pode ser usado pelo diabo. Pedro, o apóstolo de Jesus, foi usado pelo diabo. Quando Jesus falou que ele ia padecer na cruz, Pedro falou, não, Senhor, o que é isso? Não vale. Jesus falou que arreda Satanás. Todo ser humano pode ser usado pelo diabo. Eu vi gente mentindo no velório, quase que deu uma confusão no velório. Por quê? Porque gente grande, que tinha abandonado o pastor, que tinha jogado para as traças, que tinha deixado ele passar necessidade, frustração, tristeza, estava lá no velório mentindo, dizendo que fez isso, fez aquilo, tudo mentira. E eu já sabia. E aí a gente tinha que ficar ali segurando as pessoas, não fala nada não, para não estragar o velório. Cuidado, cuidado. Aí eu fui lá, ter oportunidade, eu fui lá e dei na muleira de alguns lá, com amor e carinho. Com amor e carinho, porque as pessoas na beira do caixão, todo mundo fala, eu amava fulano. Por que não fala antes de morrer? A palavra do Senhor nos diz assim, ó, melhor é ir à casa onde tem luto do que onde tem festa. Por quê? Na casa onde tem luto, os vivos aplicam isso ao seu coração. Eu fui lá e falei.
Falei, ó, gente, é o seguinte, está escrito na palavra o seguinte, a morte do justo, a Bíblia diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo. Quer dizer, quando um justo morre, ele está sendo promovido, ele está sendo promovido da terra para o céu. E a Bíblia também diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa, porque nesse momento os vivos aplicam ao seu coração. Então vamos aplicar um pouquinho aqui o nosso coração, eu falei. O que nós vamos aplicar? Você que está falando bonito, ou que está com vontade de falar bonito aqui diante do caixão do pastor Ademir, falou isso quando ele estava vivo. Você que está dizendo que fez e que faz, não sei o quê, fez isso enquanto ele estava vivo, porque depois de morto ele não pode se defender e não está te ouvindo teu elogio. A gente tem mania de elogiar, eu te amo, não adianta falar mais nada. A pessoa morreu, não vai te escutar. Tem gente que vai pro Facebook e fala, minha mãe, eu amo você. Não está ouvindo mais nada. Não adianta. Você está fazendo isso aí é para os outros ouvir. Então fala para as outras pessoas, ó, pessoal, eu amava minha mãe. Eu quero dizer aqui que a minha mãe foi muito preciosa. Fala desse jeito, mas não escreve nada para a mãe, para o pai, para alguma pessoa diante do caixão, diante do féretro. Não adianta, não vai ouvir. Eu vou contar uma história engraçada para vocês que eu lembrei aqui, para quebrar o clima, tá? Uma piada. Pastor contando piada no meio da pregação. Mas eu vou contar assim mesmo. Chegou um bêbado no velório e um amigo dele estava morto. E vocês podem rir, porque se vocês não rirem, aí eu vou ficar vermelho, tá? O bêbado chegou no velório e o amigo estava morto. Aí ele resolveu fazer um discurso, né? Porque diante do morto, todo mundo quer fazer discurso bonito. Aí o bêbado falou assim, meu amigo, eu vou sentir muita saudade de você. Você é uma pessoa muito especial para mim. E eu quero dizer para você que eu tenho um presente para você. Leva meu último sorriso. Aí ele tirou a dentadura e colocou no peito do defunto. Ele disse que estava dando de presente o último sorriso, que nunca mais ele ia sorrir. Aí, simbolicamente, ele colocou a dentadura lá no peito do morto e saiu chorando. Então, você pode rir, por favor, senão eu fico vermelho, tá? Escreve aí kkkk, senão eu vou ficar vermelho. Vamos voltar para o assunto aqui, que é mais importante do que ficar falando de defunto e de piada, tá? Você precisa entender que você é usado por Deus para edificar a vida do teu cônjuge. Do contrário, você vai ser usado pelo diabo para destruir a vida do teu cônjuge. Entenda isso. Seu casamento é uma oportunidade de você crescer e amadurecer espiritualmente e de levar o teu cônjuge, homem ou mulher, para crescer espiritualmente. Então, nós estamos falando de assunto que realmente é um assunto importante e é um assunto para adultos. Então, se você, por acaso, tem uma criança escutando, talvez seja bom você não deixar ela escutar. Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele trabalha de forma clara. E se tiver realmente uma oportunidade de tratar você, de te ensinar, Ele vai tratar. Eu quero que você entenda que nós estamos trabalhando aqui para restaurar o casamento. E agora, falando de sexo, vai com certeza sair palavras. Nós falamos coisas que talvez não sejam simples, mas muitas vezes nós não temos prática de ouvir isso por aí. Como é que, vamos falar aqui, de uma forma rasgada, como é que um adolescente resolve? Às vezes você está perguntando, como é que eu vou resolver o problema? Estou doente. Por exemplo, a mulher está com um problema ginecológico, está enferma. E aí ela pergunta assim, mas como é que eu vou resolver o problema se eu estou doente? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou ajudar meu marido se eu estou doente? Muito fácil, eu vou te mostrar como é que você ajuda. E o homem pode perguntar também, como é que eu vou ajudar minha mulher se eu não tenho ereção? É muito fácil de resolver. É muito fácil de resolver, presta atenção. Como é que um adolescente resolve o seu problema? O problema do vulcão que está dentro dele. Um vulcão interno que está quase estourando o coco da cabeça dele para sair. O vulcão da sexualidade. Como é que ele resolve? 99% dos adolescentes se masturba todo dia. E 1% mente. Sempre assim. 99% se masturba e 1% é mentiroso. Fala que não, mas faz. E às vezes, algumas vezes por dia. É a forma do adolescente resolver. Então eu quero te falar, depois de se tornar um homem e uma mulher com vida sexual ativa, não dá mais para
esperar que uma pessoa sobreviva sem sexo. Não dá para esperar que um ser humano saudável viva sem sexo. Não dá, isso é instinto. Foi Deus que colocou o instinto sexual. Então, eu quero que você entenda que só existe uma condição na qual alguém normal consiga viver ou ficar sem sexo. Eu falo normal, gente, porque algumas pessoas têm problema. Tem problema de libido. Algumas pessoas são realmente frias, frígidas. Algumas pessoas têm problema. Mas aí eu quero te falar aqui de algumas dicas. Se você tem esse problema, você pode sarar, você pode melhorar. Você pode pelo menos preservar o seu relacionamento, o seu cônjuge. Então, eu quero te falar, esses dias eu falei numa live aqui de alguém que tem ejaculação precoce. Às vezes o homem tem ejaculação precoce, ele nunca consegue satisfazer a mulher. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma pressão, digamos que isso aqui é o pênis, aí ele pega aqui, ó, e pressiona logo abaixo da cabeça do pênis. Quando ele estiver perto do orgasmo, ele para o ato sexual e pressiona o canal onde passa o esperma. E ele segura pressionado. Sabe o que vai acontecer? O orgasmo vai parar. Parou? Começa de novo. Quando estiver perto de acontecer, vai lá outra vez e pressiona. Faz isso várias vezes, você vai começar a treinar o seu cérebro. Porque tudo tem a ver com o cérebro. A ansiedade, a vontade de ter a relação sexual, faz o camarada ficar, às vezes, quando vai chegando perto da mulher, ele já sujou a cueca. Isso é ruim demais. Não tem graça nenhuma. O gostoso é os dois bater palma junto. Agora, se você aguenta esperar, se você pode esperar, meu amigo, a delícia é ser usado por Deus para levar a mulher a se satisfazer. A delícia é a mulher ser usada por Deus para levar o homem a se satisfazer. Você está sendo usado por Deus quando você faz isso. Então presta atenção e desenvolve a sua habilidade sexual para fazer o seu cônjuge completamente feliz e satisfeito. Do contrário, você está abrindo uma brecha para o inseto trabalhar e destruir o teu casamento e a vida do teu cônjuge. Então, se um adolescente resolve o problema se masturbando, um adulto também vai resolver. Agora a mulher precisa deixar o homem se virar sozinho? Não, ela pode ajudar ele. Vem aqui, bem, vou te ajudar. Não tem problema nenhum a mulher masturbar o homem. Não tem problema nenhum os dois resolverem um problema junto. Então, eu quero que você entenda. É claro que isso não é uma regra quando eu falo que um adolescente precisa de sexo toda hora, um jovem, um homem todo dia, um homem maduro toda semana, um velho todo mês e um antigo todo ano. Isso não é uma regra, mas no geral, um homem saudável, ele quer sexo todo dia. Só que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes a mulher não entende, né? Uma vez por semana tá bom pra tu. Você já perguntou pra ele se tá bom pra ele? Porque toda mulher deve saber o limite do seu marido. E todo homem deve saber o limite da sua esposa. Mas às vezes as pessoas nem conversam. Às vezes as pessoas não procuram nem saber o que te satisfaz. Qual é a posição que te satisfaz? Como é que você gosta mais? O que facilita o seu orgasmo? O que facilita você ficar bem? Tem que ter conversa. Eu conheci gente que era da época do buraco no lençol. Você já ouviu falar isso? Gente que fazia sexo jogando um lençol em cima, o homem jogava um lençol em cima da mulher e deixava o buraco do lençol no rumo da vagina e ele ia lá e fazia. Você acha que isso agradava a Deus? Você acha que se Deus quisesse que o homem não visse a beleza do corpo da mulher, ele não teria criado ela com uma casca? Uma pele de, sei lá, de boi em cima para ninguém ver nada? Eu conheci gente que, velho de casado, nunca viu a vagina da esposa. Tu sabe como é? Ah, pelo amor de Deus, isso não é de Deus, não. Deus criou o homem e a mulher para um apreciar o outro, elogiar, curtir, investir, abençoar. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, é tão tapado que nunca viu, não sabe como é. Ah, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso. Se por acaso ainda existir algum ser humano desse nível, precisa mudar. A única forma de um ser humano saudável sobreviver sem sexo é
jejuando e orando. É a única forma que tem na Bíblia. A palavra diz assim que o apóstolo Paulo ensinou para o homem e a mulher não se separar sexualmente. Se por acaso os dois estiverem de acordo, por um tempo, para jejuar e orar, eles podem se abster de sexo. É a única condição de não ter encrenca, de não ter problema. Se separar sexualmente por um tempo para orar e jejuar. Agora, tem gente que passa um ano sem dar atenção para o marido. Ou o homem passa um ano sem dar atenção para a mulher. Tá querendo o quê? Chifre, só pode ser. Não tem outra palavra. Traição, só pode ser. Você está provocando um grande problema baseado num pequeno problema. Por quê? Por que pequeno problema? Porque é um problema que pode ser resolvido. Se você for maduro ou madura o suficiente, você pode resolver. Então, como resolver? Se há uma enfermidade que impede a relação sexual. Entenda uma coisa, o sexo não acontece apenas na penetração genital. O sexo não acontece apenas na penetração. Ele começa no olhar. O sexo começa no olhar, que caminha na mente e provoca o quê? Um sentimento, um desejo. E aí depois ele caminha na alma e provoca o quê? Uma decisão. E um ato. É um ato. A decisão é um ato. Que pode ser através de uma carícia com as mãos, um beijo, sabe? Sexo oral, qualquer outra coisa que satisfaça o ser humano é comparado com sexo. Um beijo de língua é sexo. Pensa aí, se a boca não se parece com a vagina e se a língua não se parece, não substitui o pênis. Então, beijo de língua já é começo de sexo. Então, você tem que entender que o sexo não é só pênis e vagina. Não. Sexo começa muito antes e pode ser feito de várias formas. E você precisa estar confortável, satisfeito, disposto. E tudo é um acordo entre os dois cônjuges. Eu posso te falar que eu conheci gente que era da época do buraco no lençol. E eu acho isso vergonhoso. Eu conheço gente que não tinha o prazer de ver a vagina da esposa. Eu acho isso vergonhoso. Não é, digamos assim, respeito, não. Eu acho que respeitar é olhar, apreciar, elogiar, ajudar, suprir. Isso é respeitar. Se preocupar com o cônjuge, isso sim é respeitar. Agora, quando uma pessoa não se importa com o outro, isso é falta de respeito. Desrespeitar é abandonar. Desrespeitar é desprezar. Isso sim. Então, o problema é que o inseto, o diabo, ele colocou no coração das pessoas o desejo de despertar desejo em outras pessoas. Como assim? Deus criou o homem pelado. Deus criou a mulher pelada. E sem o pecado eles nem percebiam que estavam pelados, porque não tinha maldade. Agora, hoje em dia, as pessoas andam peladas por conta da maldade. Ou pelada ou vestindo uma roupa pior do que pelado, porque eu posso te falar como homem. Como homem eu vou te falar. É muito pior uma roupa sensual do que uma pessoa com biquíni na praia. É muito pior. Para atrair a atenção de um homem, aquilo que é meio que proibido atrai muito mais atenção, porque você chega na praia e vê uma mulher quase pelada, com biquíni, fio dental, com um top, quase nada de roupa. Isso é muito menos atrativo para o homem do que ver ela com uma roupa sensual. Então, quando uma mulher usa uma roupa sensual provocando na vida de um homem o desejo, ela está pecando. E quando um homem se aproveita de uma situação de carência na vida da mulher, porque a mulher não é atraída pelo olhar, ela é atraída pelo som, ouvir e toque. Então, a cobra chavecou Eva como? Por algo que era desejável para dar entendimento e ela ouviu. O que Deus falou? Deus falou que não pode comer.
É claro que você pode. Chaveco. Então, quando um homem percebe a carência na vida de uma mulher e ele começa a chavecar ela, conversar com ela, colocar o desejo nela, ele está pecando. Então, nós precisamos guardar a vida do nosso cônjuge, deixando ele satisfeito ou ela satisfeita, de forma que não haja tentação, de forma que não haja brecha, oportunidade para o inseto entrar na casa, porque ele está lá em cima da árvore, a cobra está sempre na árvore para tentar a vida das pessoas. Eu quero dizer para você que quando nós nos preocupamos em suprir as carências do nosso cônjuge, uma doença não vai impedir isso. Não vai. A menos que você esteja entubada, a menos que você esteja entubado, a menos que você esteja imobilizado. Aí não tem jeito mesmo. Mas às vezes você tem uma enfermidade aí que você está fazendo um tratamento, por exemplo, a mulher. Vou falar de um exemplo da mulher. Ela está fazendo um tratamento uterino. Não pode ter penetração. Mas quem foi que disse que ela não pode satisfazer o marido dela com sexo oral, masturbando ele, conversando com ele? Quem disse isso que ela não pode satisfazer? Se eu não posso ter relação sexual, então ele que se vire. Você está sendo trouxa, mulher, se você fizer isso. Porque você pode ter certeza, ele vai procurar em algum lugar. Ele vai encontrar. E não vai ser lendo a Bíblia, não. Não vai ser ouvindo louvor, não. Não vai ser cantando ao Senhor, não. Vai ser se masturbando realmente com pornografia. Agora, se você pode suprir a necessidade dele, supra a necessidade dele e evite problema. E você, homem, que está ouvindo isso, eu tenho problema, ela tem que reconhecer que eu tenho problema, eu não tenho ereção, eu estou com impotência sexual. Você está com impotência sexual, mas essa impotência sexual sua só afetou o pênis. Você tem um monte de dedo na mão, você tem uma língua legal, você tem a conversa, você tem uma mão que se você não tiver igual jacaré com mão de pedreiro, daquele jeito horrível, dá para fazer carícia. Você pode satisfazer a sua esposa. Larga a mão de ser tonto. E vai satisfazer tua mulher, senão tu pode se preparar, que vai acabar o casamento e pode ser que ela se perca no pecado. Porque se ela confessar o pecado e deixar, ela volta à comunhão com Deus. Mas se ela se acostumar a viver no pecado e nunca confessar, ela morre espiritualmente e vai para o inferno. Então, tu está provocando a morte espiritual da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não confessa o pecado porque tem vergonha. Porque o diabo é assim, ele provoca o problema, ele sugere uma solução falsa e depois ele sugere, não confessa, senão você vai perder a moral. É assim que ele faz. Ele provoca a enfermidade, aí ele dá uma solução falsa, tipo assim, resolve o problema aí, sua mulher não pode mesmo, vai lá arrumar outra. E depois ele fala, não confessa não, senão a família toda vai difamar você, você vai perder a moral. É melhor você não confessar não, ele fica lá a vida toda colocando vergonha na vida do homem para ele não confessar. Por quê? Porque no adultério ele vai para o inferno quando morrer. Simples assim. A estratégia do inseto é matar, roubar e destruir. E ele vai convencer a pessoa que está em pecado a não confessar o pecado, para não voltar à comunhão com Deus. Por quê? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Restaura a comunhão com Deus. Meu conselho para você, homem ou mulher, não interessa, se preocupe em satisfazer a vida sexual do seu cônjuge, ainda que você tenha uma enfermidade crônica ou não, mas você tem que entender. Mas e aí, qual que é a frequência? A frequência é você conversa com o seu cônjuge. Tem mulher que tem necessidade de ter relação sexual uma vez por ano. É doente. Tem mulher que tem necessidade de ter relação sexual uma vez por mês. Eu estou falando de necessidade mesmo dela de ter um orgasmo. Agora, tem mulher que quer todo dia. Agora, uma coisa eu vou te garantir. O homem saudável quer todo dia. Se você quiser saber se o homem quer sexo, só coloca o dedo no nariz dele assim, Se ele estiver respirando, ele quer. Homem saudável, tá? Agora, depois dos 70, talvez ele vai querer uma vez por semana. E depois dos 90, talvez uma vez por ano. Agora, se ele é saudável, se ele tem a minha idade, se ele tem, sei lá, se for adolescente, ele quer toda hora. Essa é a verdade. Adolescente é doido. Parece que a produção de hormônio nele é uma máquina sem fim, não tem preocupação na vida. Então, seja sábia, seja sábio para prevenir o problema pior, sarando o problema menor. Seja sábio, seja sábia.
resolva o problema sexual do seu cônjuge para evitar uma encrenca muito grande lá na frente, ok? Que Deus abençoe vocês. Eu nem vou perguntar se tem pergunta, porque ninguém mandou nada de pergunta aqui. Se demorar para chegar, eu começo a ficar vermelho. Mas eu quero dizer para vocês que se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, quiser me mandar no direct, às vezes você tem algum problema aí, precisa de um conselho, às vezes é um homem, precisa de um conselho, ou uma mulher. Talvez se uma mulher precisar de conselho, eu vou botar minha mulher para aconselhar, aproveitar que ela está aí na live mesmo, né? Eu já passo seu contato para ela e mando ela conversar com você, porque eu não vou atender mulher sozinho, a menos que eu esteja junto com a minha esposa, eu não vou atender pessoas, porque a gente tem que também fugir da tentação, tá bom? Mesmo que seja online, mesmo que seja de forma virtual, eu não vou começar a conversar sobre intimidades com mulher. Agora, se for homem, a gente conversa rasgado. Se for mulher, eu vou chamar minha mulher para conversa. Então, entenda que a gente precisa levantar muralhas para evitar tentações. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma tarde maravilhosa e uma semana super poderosa, em nome de Jesus. Um forte abraço e conta conosco, tá bom? Esse é o programa Restauração do Amor. E para restaurar o amor, às vezes a gente tem que restaurar a saúde. Para restaurar o amor, às vezes a gente tem que restaurar nossos comportamentos. Para restaurar o amor, às vezes a gente tem que restaurar primeiro a mentalidade. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe.